Bem, pessoal, boa noite. Eu vou começar a gravação da aula. Por enquanto, não temos alunos, né, aqui, mas eu acho que é importante a gente manter o cronograma que eu vou apresentar logo mais, para que a gente possa cumprir os nossos encontros de forma como foi planejado, tá bom? Então, eu vou me apresentar, já está aqui na tela de vocês. Opa, vou voltar aqui. Então, vamos lá. Eu sou o Marcelo Tavares de Lima, sou estatístico, sou matemático e também sou aluno do curso de Engenharia Civil na Faculdade Anhanguera. Tá certo? Tenho mestrado em Ciências, com área de concentração em Estatística e Experimentação Agronômica, pela Universidade de São Paulo. Bem, a nossa disciplina, que é Controle Estatístico da Qualidade, então aqui é da qualidade, ela é uma disciplina do tipo HAMI, ou seja, ela é híbrida, aula modelo institucional. Isso indica que é uma disciplina que possui material no ambiente virtual, tem um livro-texto, tem atividades para vocês executarem no ambiente virtual de vocês, tá? E que devem ser feitas porque o procedimento de pontuação de vocês é feito de forma contínua, né? É o que a gente conhece por avaliação continuada. E estamos nesse semestre, né? O segundo, estamos iniciando nesta data, 16 de agosto de 2021, o segundo semestre. Vale lembrar que agora, se eu não me engano, este já é o nosso terceiro semestre, ou se não for o terceiro, é o segundo, em que nós sempre temos, então, uma semana de palestras e de mini-cursos. Então, é importante que vocês participem, tá bom? Ela vai ocorrer nessa data que está aqui aparecendo para vocês, de 4 até 9 de outubro. Então, participe. Vou apresentar para vocês agora um cronograma que eu planejei para que a gente possa cumprir os conteúdos da nossa disciplina, de acordo com o livro-texto que nós temos, que vocês já têm acesso lá no ambiente virtual, tá lá um PDF do nosso livro-texto, e eu vou seguir exatamente o que ele contém. Certamente eu poderei agregar algo mais para que a formação de vocês possa se complementar com algum conhecimento que eu possa trazer a mais, além do que está naquele material. Vamos lá. A nossa unidade 1, tá? Então, nós temos o nosso semestre, que na realidade são 4 meses, né? Ele é dividido em 2 bimestres, certo? E no primeiro bimestre, nós apresentamos as 2 primeiras unidades, o nosso livro-texto, por padrão, é dividido em 4 unidades, e o primeiro bimestre, ele cobre as 2 primeiras unidades, tá certo? E, em seguida, a gente faz a avaliação B1, tá bom? E o segundo bimestre, ele cobre as 2 últimas unidades, são as unidades 3 e 4. Então, eu vou apresentar aqui o conteúdo das sessões das unidades do nosso livro-texto, assim como também eu vou apresentar para vocês as datas que eu programei para apresentar estas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Bem, a unidade 1, ela vai apresentar uma introdução ao controle estatístico da qualidade. E eu planejei para hoje, apresentar uma introdução ao SEC, que é o controle estatístico da qualidade. Então, hoje, após eu apresentar
esse planejamento para vocês, eu já vou introduzir o nosso primeiro conteúdo. No dia 23/8, que corresponde à seção 1.2 do livro-texto, nós vamos apresentar o conteúdo sobre medidas descritivas e gráficos básicos. E no dia 30 de agosto, ou seja, nossa última semana do mês de agosto, nós vamos apresentar a seção 1.3 do livro-texto, que apresenta o conteúdo sobre distribuições discretas e contínuas. Continuando aqui, a unidade 2 do livro-texto, ele tem como conteúdo, já aqui sim, né? Então, a gente já entra aqui, de fato, no controle estatístico da qualidade. Então, a unidade 1 é uma espécie de revisão de muita coisa de que já foi visto ao longo do curso de vocês. Então, ela é mais para reforçar. O conteúdo, de fato, de controle estatístico da qualidade, ele começa aqui na unidade 2. Tá? Então, nós vamos falar sobre gráficos de controle, que é uma ferramenta muito utilizada por quem trabalha com controle de qualidade, né? E aí vamos apresentar gráficos para variáveis e gráficos para atributos. E este nosso material, eu não comentei na unidade 1, mas ele apresenta, as unidades contêm 3 seções. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque alguns livros, textos, né, da nossa instituição, possuem 4 seções. Neste caso, da nossa disciplina, as unidades possuem 3. Então, isso, na realidade, traz até uma certa folga para o nosso cronograma, que ele é bem curto. Então, no dia 6 de setembro, vamos apresentar a seção 2.1 do livro-texto, que fala sobre gráfico de controle para variáveis. No dia 13 de setembro, vamos apresentar a seção 2.2. Deixa eu só mudar aqui, colocar a ponteira aqui, o apontador. Pronto, acho que fica melhor, né? Vamos falar sobre gráficos de controle para atributos, parte 1. Então, temos uma segunda parte, que vai ser apresentada no dia 20 de setembro, tá bom? Então, no dia 13 é a primeira parte, porque são mais tipos de gráficos, tá? O gráfico de controle para variáveis não é tão diverso, não é tanto quanto os gráficos de controle para atributos. Por isso que o autor do nosso material desenvolveu, quando tratou de gráfico de controles para atributos, ele dividiu em 2 seções, para poder ter um pouco mais de espaço para discorrer sobre esse assunto. E aí, no dia 27 de setembro, nós vamos fazer a primeira avaliação oficial B1. A nossa disciplina é nível 2, tá? Eu esqueci até de comentar ali no começo, mas ela está lá no slide, depois eu compartilho com vocês esses slides aqui. Ela é nível 2, isso indica que a primeira prova vale 1.000 pontos e que a segunda vale 4.000 pontos. Isso é o mesmo para quando é nível 1. A diferença é que o total de pontos que vocês poderão atingir na disciplina nível 2 é de 12.000 pontos e não de 14.000 pontos. E outra diferença é que a soma das avaliações, ela deve ser, no mínimo, 2.500 pontos. Então, esse é um dos critérios para a aprovação de vocês. A soma das avaliações, né? Então, 1.000 na primeira, na B1, 4.000 na B2, a soma dessas duas notas tem que ser pelo menos igual a 2.500 pontos, tá? E no total de pontos, né, da avaliação continuada, como é a nossa metodologia aqui na instituição que avalia vocês, a soma de todos os pontos deve ser pelo menos 6.000,
Então, a gente tem 2 critérios de aprovação, que é a soma das avaliações, né, que tem que ser no mínimo 2.500 para nível 2, que é o nosso caso, e no total tem que ser 6.000 pontos ou mais. Tá? E tem depois, lá para sair no histórico de vocês, a conversão desses pontos, né, em nota, né, que vai para 0 a 10 lá no histórico de vocês, e aí o sistema da instituição faz a conversão, né? Vamos supor aqui, se vocês atingirem 10.000 pontos ou mais, ou seja, até 12.000, entre 10.000 e 12.000 pontos, vocês já estarão com nota máxima de média, que é o 10, né? Vocês vão ver isso lá. Certo? Então, aqui encerra o nosso bimestre 1, né? E aí, o bimestre 2, ele vai começar com a semana de palestras e a semana de cursos, né, mini cursos que está acontecendo na nossa instituição usualmente, né, agora. Mas a unidade 3 do livro-texto, que é o que a gente vai iniciar depois da semana de palestras, nós vamos tratar sobre técnicas de inspeção por amostragem, tá? E aí, vamos, mais uma vez, apresentar 3 sessões para esta unidade, e a primeira aula nossa vai ocorrer no dia 11 de outubro, tá? Vamos falar sobre técnicas de inspeção por amostragem, parte 1. E a parte 2, que corresponde à seção 3.2 do livro-texto, vamos apresentar no dia 18 de outubro. No dia 25 de outubro, nós vamos apresentar a seção 3.3 do nosso livro-texto, que corresponde a planos de amostragem e procedimentos na inspeção por variáveis. Continuando, né, o nosso segundo bimestre. Vamos começar a unidade 4, que trata sobre avaliação da capabilidade do processo e análise dos sistemas de medição. Tá? Mais uma vez aqui, 3 sessões por unidade. No dia 1 de novembro, né, vamos falar sobre o estudo da capabilidade do processo, que corresponde à seção 4.1 do livro-texto. No dia 8 de novembro, vamos apresentar a seção 4.2, que trata de análise dos sistemas de medição, parte 1. E a parte 2 vamos apresentar também no mesmo dia, tá? Então, aqui a gente vai precisar, por causa do nosso cronograma curto, né, do nosso semestre, a gente precisa, às vezes, fazer essas junções de sessões, de aulas, né? Então, no dia 8 de novembro, a gente vai apresentar 2 sessões. Então, vai ser uma aula um pouco mais carregada, um pouco mais densa, mas que é importante para que a gente possa cumprir a nossa ementa. Tá? Isso por conta de alguns feriados aqui, e até mesmo do nosso calendário. Tá? Vejam só, no dia 15 de novembro, que seria uma das nossas aulas, né? Deixa eu até ver se é isso mesmo. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma pasta. Acho que vocês não vão ver, mas eu só preciso do calendário aqui. Opa, só um pouquinho. 2021-2. Tá aqui. Eu acho que vocês não estão vendo, mas eu tô. Então, só um pouquinho. 15, né? 15, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é isso mesmo. 15 de novembro, que é uma segunda-feira, se não fosse feriado, seria uma aula nossa. Então, por isso que, inclusive, fiz a junção daquelas 2 sessões que está aí aparecendo para vocês. Na semana de 22 a 27 de novembro, é uma semana de provas interativas, né? Então, vocês não terão aula nessa semana, tá? De 22 a 27, vocês não terão aula, mas vocês terão prova para fazer, né? As interativas. E aí, no dia 29 de novembro, faremos a avaliação B2,
tá? Avaliação oficial B2, ela vale 4.000 pontos, tem valor de 4.000 pontos, tá? Então, peraí. E aí, temos no dia 6 de dezembro a avaliação de segunda chamada. Vou já explicar quem faz a segunda chamada. Vocês já devem saber, né? Mas a gente faz sempre um lembrete. No dia, pelo que eu entendi, também do calendário, deixa eu abrir agora também, só um pouquinho. Deixa eu ver se era esse mesmo que eu tinha. Calendário. Ah, tá aqui, já sei. Só um pouquinho. Este daqui, ele deve vir para cá. Depois, deixa eu abrir aqui. Calendário. Só para confirmar que eu escrevi isso aqui já faz uns dias, então na hora de apresentar bate uma insegurança. Mas é isso aqui, deixa eu ver. Segunda chamada mais exame de híbrida, disciplina híbrida. Então é isso mesmo, dia 6 de dezembro. Tá? Então é tudo dia 6. Tá? Então vocês farão a segunda chamada e o exame também nessa mesma data. Se eu não me engano, dia 7 também vocês poderão, mas aí mais para frente a gente confirma isso. Mas é uma coisa certa, no dia 6 de dezembro vocês deverão fazer a segunda chamada, se precisar, vou já explicar quem é que faz, quem é que precisa fazer, e o exame também, vou explicar quem é que faz. Vamos lá, só para lembrar, a nossa disciplina ela não será presencial, tá? Ela vai continuar neste modelo de aulas online, ao vivo, né? Eu estou gravando a aula, tá bom? Eu estou gravando a aula, mas ela é apresentada ao vivo, né? No horário que ela está agendada, né? Segunda-feira, de 19h10 até as 22 horas, tá bom? E depois é postada, ela fica disponível para vocês lá no calendário de aulas, que está no AVA de vocês podem assistir a gravação por lá, né? Lembrando que vocês precisam entrar para ter acesso à aula gravada, vocês precisam entrar com o EduMeio, né? O CPF, @edumeio, e a mesma senha do portal de vocês. Se vocês entrarem de outra maneira, né, que não seja o EduMeio, vocês não vão conseguir assistir a aula gravada, tá? Então, é sempre importante que vocês acessem com o EduMeio. É como se fosse acessar o Teams, né? É acesso ao Teams, né? Microsoft Teams, que é onde a plataforma que a gente usa para apresentar as aulas ao vivo e fazer as gravações, tá bom? Tá aqui, né, o nosso procedimento metodológico, né, são de aulas expositivas, que serão ao vivo, online, tá? Nossa disciplina não será presencial, não quer dizer que as outras que vocês terão também serão assim, tá? Estamos retornando gradativamente, né, aos encontros presenciais. Então, é possível que alguma outra disciplina que vocês irão cursar nesse semestre seja presencial, tá? Vocês serão consultados também, tá? Vai ter um formulário que vai consultar. Enfim, não vou antecipar aqui, porque o professor da disciplina vai trazer para vocês, mas é isso, tá? E as aulas práticas, a nossa disciplina não tem aula prática, mas se tivesse, a gente iria fazer presencialmente nos laboratórios da faculdade, tá bom? Então é isso. Nossa aula é expositiva, da maneira como eu já estou aqui apresentando. Eu espero que seja participativa. Estou aqui pintando de amarelo, então, ou seja, eu gosto que os alunos participem, questionem, contribuam, que eu sei que vocês têm muito a contribuir, vocês têm muito conhecimento prático das coisas, né? Às vezes o professor, no meu caso, a gente só tem conhecimento teórico. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com controle de qualidade numa indústria, né? Todo o conhecimento que eu tenho a respeito
da disciplina é teórico, né? Apesar tenho uma formação na área, né? Sou estatístico, sou matemático, estou cursando engenharia civil, então tenho bastante know-how sobre a teoria, no entanto, não tenho a prática. Mas pode ser que algum de vocês tenha, então, se tiver, por favor, contribua e participe aqui para que todos nós possamos, ao final dessa disciplina, ter um ganho substantivo, né? Que a gente possa sair diferente, ou seja, melhor, com mais bagagem do que quando iniciamos a disciplina. Tá bom? Temos resolução de exercícios, então eu vou passar atividades para vocês, então, e vai ser de forma contínua, então, ao longo do semestre, a gente também tem aí nas pontuações previstas, que as atividades de sala de aula, né, que a gente chama, e que é o professor quem elabora e aplica ao aluno, tá? Então, eu vou elaborar alguma atividade e vou pedir que vocês realizem para que sejam pontuados, tá bom? Aqui, nosso horário já antecipei, é interessante, ou seja, é importante, a gente é orientado pela coordenação que a gente cumpra, é como se a gente estivesse, de fato, na sala de aula, então aqui a gente está na sala de aula, né, só está online, mas a gente está na sala de aula, tá bom? Então vamos começar, eu gosto de ser pontual, tá? Eu gosto de começar às 19h10, às vezes eu dou uns 3 a 5 minutos para esperar, mas eu não gosto de ultrapassar esse limite, para que a gente não atrase também o término, tá bom? Fazemos um intervalo de 20 minutos, como se estivéssemos na sala de aula, eu acho que é importante, né? É importante fazer um intervalo para a gente dar uma relaxada, uma oxigenada, uma mexida no corpo, e vamos até às 22 horas para cumprir a nossa ementa. O livro-texto está no aba de vocês, então eu sugiro que vocês façam um download do PDF, seja em qualquer dispositivo, de preferência no dispositivo que vocês utilizam mais, que em geral é o celular, né? Então, se for possível, façam um download, deixem aí no celular de vocês, para que vocês, aí na vida dinâmica que certamente vocês devem ter, que vocês possam fazer a leitura desse material, tá? Sempre que puderem. Não deixem para as atividades acumularem. Então, é sempre importante fazer as atividades do ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, do AVA, diariamente. Tá? Eu sei que a vida é corrida, sei que todo mundo é muito ocupado, né? Estamos numa pandemia, numa situação mais delicada, mais difícil, e isso muitas vezes onera, né, alguma área da vida, né, às vezes uns trabalham mais, às vezes uns se ocupam mais com outras coisas ou coisas do tipo, né, família, etc. Tá? Mas se a gente está disposto a concluir este curso, então a gente precisa se dedicar também, tá? Então, informações sobre avaliação continuada eu vou trazendo aqui, tá? Inclusive, se vocês tiverem, eu vou abrir já para perguntas. Já vi que tem gente aqui online, né? Isso é bom. Mas é possível que vocês até já conheçam. Mas se ainda tiverem alguma dúvida, podem questionar logo mais, que eu vou abrir, tá? Para questões. E vou trazendo, né? Conforme a gente for precisando de alguma informação sobre a avaliação continuada, que é o nosso sistema de pontuação para vocês, né? A gente vai trazendo. Então, vamos lá falar sobre quem é que faz a segunda chamada e quem é que faz o exame, tá? Então, vamos lá. Diz assim, ó, o aluno que perdeu uma das provas, não fiz B1, não fiz B2, ou eu fiz nenhuma das duas. É possível isso acontecer, né? De repente, muitas vezes já vi, o aluno está em viagem a trabalho, ou está doente, e aí ele não vem fazer a avaliação, ou ele não faz dentro do prazo estipulado, né? Mesmo online, às vezes acontece. Não estava com problema de rede, de internet, estava num local onde não tinha internet, estava a viagem, ou qualquer coisa assim,
que não permitiu que o aluno tivesse feito a avaliação dentro do período determinado. E aí ele pode repor. Vocês sabem disso, é possível repor essa ausência, né? Então, é na segunda chamada que isso ocorre, né? Ah, não fiz B1, não fiz B2. Não fiz B1, substitui a nota da B1, que é 1.000 pontos. Ah, não fiz B2, substitui a nota da B2, que é 4.000 pontos. Ah, não fiz nenhuma. Não fiz B1, não fiz B2, eu fiz só as outras atividades. Estou reprovado? Não, não estou reprovado. É possível ainda fazer a segunda chamada da mesma forma, tá? A diferença aqui, nesse caso, é que a nota da segunda chamada vai ser aquela maior, vai ser a de 4.000 pontos. E uma outra coisa que acontece é que não vai ser mais possível atingir 5.000 pontos de avaliação, né? Como o aluno faltou as duas, ele vai poder atingir no máximo 4.000 pontos, que é aquela avaliação que ele vai fazer na segunda chamada. Tá bom? Bem, e aí, mas aí tem uma outra situação. Então, é esse aqui que eu acabei de dizer, é aquele que deve fazer a segunda chamada, tá? E aí, tem uma outra situação que é a seguinte: eu não faltei nenhuma atividade, fiz todas as avaliações, mas a soma total, ou a soma das avaliações, né, que são 2 critérios, eu não atingi um dos critérios, ou eu não atingi nenhum dos dois. O que a gente faz? Está reprovado? Não. É possível fazer o exame. O exame ainda dá essa chance para o aluno atingir esses 6.000 pontos, tá? Às vezes acontece uma situação mais complexa, que é o aluno não fez as avaliações, não atingiu 6.000 pontos na segunda chamada. Aí ele não fez as avaliações. Ele vai e faz a segunda chamada, né, para substituir, para ver se chega lá nos 6.000. E aí, mesmo com a segunda chamada, ele não atinge 6.000 pontos. Então, ele ainda vai, aí ele vai para o exame. Então, é mais complexa essa situação. Então, além de fazer de fazer as atividades usuais, né, corriqueiras do semestre, o aluno faz a segunda chamada e ele faz exame, tá? Lembrando, a segunda chamada é cobrada. Ela gera uma cobrança quando o aluno faz. A inscrição ela é automática, então o sistema avalia a situação de cada aluno e aí ele inscreve o aluno automaticamente se for percebido que ele precisa fazer segunda chamada ou o exame, tá? Na segunda chamada tem uma cobrança, eu confesso que eu não sei o valor monetário disso, mas vocês podem se informar nos canais de atendimento, né? Tem aquele número 3003 4030, que é uma central de atendimento ao aluno, e lá vocês conseguem obter essa informação, mas essa cobrança só é gerada se vocês realizarem a prova, tá? Se vocês realizarem a prova. E o exame não é cobrado, tá? O exame não tem valor, não se cobra, tá? E que mais? Deixa eu pensar aqui. Se eu não me engano, me surgiu as avaliações serão online, tá? Pelo menos da nossa disciplina, ela será online, porque nossa disciplina não vai ter encontro presencial. Primeiro, porque não está selecionada pela nossa unidade, né? A nossa faculdade, a FAC 3, a FAC Taquaral, não tem, como a volta ela está sendo gradual, então não são todas as disciplinas que irão ter aula presencial. A nossa não vai ter, tá? Essa disciplina não vai ter aula presencial. E também ela não tem aula prática. Se tivesse, aí sim a gente ia ter aula presencial, tá? Pelo menos da parte prática. E então é isso, tá? Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Se eu esqueci alguma coisa, vocês podem me perguntar já já. Esperem só um pouquinho, já só eu terminar essa parte, aí eu abro aqui para vocês questionarem. Bem, problemas com relação à disciplina, vamos tentar resolver aqui entre nós, tá? Antes da gente levar para uma outra instância, para a coordenação, para a central, para coordenação acadêmica ou mesmo a direção da faculdade. A gente tenta resolver aqui mesmo, que
nesse nível, a coisa é mais simples, né? Porque quando ela sobe de nível, ela vai ficando mais complexa. A minha sugestão, eu não sei, como a nossa turma é bem pequena, eu estava olhando, talvez se matricule mais alguém. Mas até hoje eu vi, nós temos 4 matriculados. Então, é uma turma minúscula, né? Então, a gente consegue aqui, basicamente, fazer uma roda de conversa, né? Enfim, bem, minha sugestão é criar um grupo para a gente se comunicar melhor, ainda mais que a gente não vai ter encontro presencial, né? Então, já que a gente tem esse canal, eu sugeri o WhatsApp, mas a gente pode usar qualquer outro aplicativo de mensagem, né? Tem o Telegram, que também tá começando a ser mais utilizado, não me importo. Qualquer um deles aí, vocês podem sugerir também, tá? E esse é o meu nome, né, mais uma vez. E esse é o meu número de telefone. Vocês podem anotar e me chamar em qualquer momento, quer dizer, não todo momento, tá? Mas me chame quando for necessário, por favor, né? Que também eu também tenho outras coisas. Eu não vivo só para a faculdade. Eu tenho outro trabalho, eu tenho minha vida, enfim. Então não me chamem no final de semana, não me chamem tarde da noite, não me chamem muito cedo, tá? Me chamem em horários convenientes, tá bom? E esse é meu e-mail, tá? Meu canal oficial de comunicação com vocês. Aqui eu estou disponibilizando o WhatsApp, o meu número, né? Que tem WhatsApp, tem Telegram, para facilitar a nossa comunicação. Deixa eu ver, acho que era isso. Alguém quer falar? Boa noite, professor. Olá, Tudo bom? Meu nome é Alan, boa noite. moro em Mogi Guaçu. Estou no quinto ano aí, né, de engenharia de produção. Uhum, Aí, na verdade, a faculdade era daqui do Guaçu, né? Ela fechou. Aí a uhum. gente foi transferido para a unidade de Campinas. Tinha uma unidade da Anguera aí? Tinha um polo aqui, aí durou acho que um ano e meio. Aí devido Entendi. à pandemia teve que se Tá. encerrar, né? É. Aí eu, o Johnny aí que tá aí na aula aí. Ah, é? Aí a gente é do Iguaçu, eu acho que o Paulo, acho que ele não entrou, porém ele deve estar participando, deve participar dessa aula futuramente também. Ah, tá bom. Então aí eu Legal. acho que somos nós três, né, que era daqui que era na época o terceiro ano, aí a gente cursou no primeiro semestre e agora esse semestre novamente. Tá bom. Então, tá bom. Seja bem-vindo, Alan. Ó, Então prazer é meu. vamos, acho que a gente não vai se conhecer presencialmente, né, pessoalmente nesse semestre, É, mas quem sabe nos próximos, né? sim, sim. Você tem alguma questão que eu não expliquei bem? Se quer se questionar alguma Não, coisa? não, tranquilo, essa parte aí, né, essa parte de provas, assim, a gente já está um pouco familiarizado também, Ah, não tem muito segredo, não. então tá bom. Então, beleza. Bem, então vamos lá para a aula, né? Opa, bora? Deixa eu descompartilhar aqui. Eu vou compartilhar um outro slide, que é o slide da aula. Então, peraí só um pouquinho. Isso tudo que eu apresentei, eu sempre coloco lá no Ava, tá? Mas eu só consigo postar depois que a coordenação aprovar o plano de ensino. Então, deixa só, eu elaborei hoje, eu inseri a bibliografia, então, tá em espera para aprovação. Assim que o coordenador aprovar, eu começo a postar todo esse material, tá? Então, tudo que eu apresento em aula, eu disponibilizo no Ava, tá? Para vocês. Então, deixa eu Tranquilo. botar aqui minha aula. Então, vamos lá. Pronto. Apareceu aí meu slide? Pareceu sim. Então, tá bom.
Então, vamos lá. Então, essa é a nossa disciplina, né? Eu estou trazendo aqui um gráfico de controle, né? Isso aqui é um gráfico de controle que é, assim, o principal representante dessa área de estudos, né? Que é o controle estatístico da qualidade. Como eu disse para vocês, quando eu apresentei ali o cronograma, né, com datas, com tópicos que a gente vai estudar, na unidade 1 eu disse que a gente ia apresentar uma introdução ao controle estatístico da qualidade. Essa introdução é revisar muitos conceitos da estatística, tá? E um pouquinho da história do controle de qualidade, né? Do controle estatístico da qualidade. Quem foram os principais nomes que contribuíram para a construção teórica, né, dessa área, e alguns marcos históricos, assim, os anos, situações, como a Segunda Guerra, por exemplo. A Segunda Guerra, ela é um marco para muitas coisas, né, na história da humanidade. E para os estudos a construção da teoria do controle estatístico da qualidade também, né, onde a pesquisa operacional, a matemática, os recursos computacionais ali, eles foram muito se desenvolveu, né, naquela época da Segunda Guerra, porque os países estavam disputando entre si, né, então eles estavam lá com os seus intelectuais trabalhando em favor deles, né, de cada um. E a seção 1, né, da unidade 1, ela vai justamente falar sobre essa parte introdutória. Bem, aí eu sempre trago antes da gente começar a aula, eu sempre trago um lembrete, eu trago uma frase de incentivo, uma motivação, né, para que vocês não deixem de manter o ritmo, né, dos estudos, né. Eu falo isso também porque eu sou estudante também, além de professor, eu também sou estudante da Anhanguera. Eu faço engenharia civil. E eu também tenho lá um monte de atividade. As aulas, eu sou do semipresencial, tá? Então, no semipresencial, as aulas começaram na semana passada. Então, eu já estou aqui, ó, de coisa, de teleaula para ver, de não sei o quê, não sei o quê. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que ir. Será que a gente se dispôs a isso? Então, a gente tem que ir lá, encarar e fazer, né? Porque quando a gente encara essas coisas dessa forma, é quase certo que a gente vai ter sucesso, né? Sucesso nessa trajetória aí. E aí eu vou me referir especificamente ao sucesso da disciplina, tá? Da nossa disciplina aqui, de controle estatístico da qualidade. Sempre leia as sessões, preferencialmente antes das nossas aulas, por isso que eu coloquei datas ali, para que vocês, de repente, vamos supor, no final de semana, a segunda é a aula do Marcelo, é a aula de controle de qualidade. O que ele vai apresentar? Aí você vai lá, aquele slide que eu apresentei, eu vou disponibilizar. Você vai lá e olha a data, né? A segunda-feira é que dia? É dia tal. Vai lá, olha lá naquele cronograma. Vai ser a aula da sessão 3.1 do livro, por exemplo. Beleza. Então, eu vou pegar o livro e vou ler, né? Essa sessão antes de ir para a aula. Por que isso é importante? Porque isso já está mais do que provado que quando vocês leem o conteúdo antes de vir para a aula, vocês absorvem mais do que a gente traz aqui, né? E vocês conseguem gerar dúvidas, conseguem ter dúvidas que estão associadas a esse conteúdo apresentado. E isso melhora a aprendizagem. Isso é um fato, tá? Façam todas as atividades do AVA, porque vocês são pontuados quando realizam essas atividades. A atividade diagnóstica, que é a pré-aula, a atividade de aprendizagem, que é a pós-aula, são 3 questões cada uma, né? Questões de múltipla escolha, algumas possuem cálculo, outras não. Façam as questões de revisão da unidade, que todo final de unidade tem um banco de 5 questões de múltipla escolha para vocês também responderem e serem pontuados. E também façam a leitura da web aula, que é um complemento
do conteúdo apresentado em cada sessão. Tá? Deixa eu só ver, é que eu estou com um negócio aqui, acho que vocês não veem, mas deixa eu... Vocês continuam vendo o meu slide? Sim, professor. Sim, né? Tá bom. Tá. Eu cliquei num negócio aqui que eu fiquei com medo de ter tirado. Bem, e por fim, nunca deixe acumular as atividades. Ah, mas é difícil, professor, eu trabalho muito, eu tenho família, eu tenho filhos, eu cuido da minha mãe, do meu pai, eu tenho a vida difícil. Eu entendo. Todo mundo tem a vida difícil, né? Em algum aspecto. Ainda mais agora, né? Tempos de pandemia. A gente tenta super compreender, mas isso aqui não é assim, não é para o mal, tá? É para o bem, tá? Então eu sugiro assim, então às vezes vamos supor, não estou a fim de fazer nada hoje, não quero fazer. É sempre importante que, quando surgir essas vontades, a gente também tenha as nossas pausas, porque faz parte da saúde mental, né? A gente precisa, mas tentem sempre estar em dias, tá? Com as atividades, porque às vezes, eu também às vezes acabo acumulando, porque é uma correria, não sei o quê, mas isso de certa forma nos atrapalha, nos prejudica, né? Principalmente na aprendizagem, né? Quando a gente faz as coisas na correria, sem fazer né? Sem ter um tempo para degustar, para compreender o conteúdo, né? A gente, de certa forma, reduz o ganho. Então, por isso que sempre quando a gente fizer dentro dos prazos estipulados, percebam que as atividades todas são datadas, né? Justamente para que vocês construam o planejamento de vocês, tá? A partir do que é trazido. Pois isso pode prejudicar, né? Se você segue à risca, você vai ter a otimização da aprendizagem, que é o que a gente quer para vocês. Então, vamos lá. Chega de blá, blá, blá. Vamos falar o que é o controle estatístico da qualidade. É uma área de estudos da gestão da qualidade. Então, a gestão da qualidade, que é a grande área, né, da gestão, né, de uma das gestões, no qual o engenheiro de produção se habilita, né, na sua formação, está a gestão da qualidade. Dentro dela está justamente a nossa disciplina, né, de controle estatístico da qualidade. Tá? Então, a gestão da qualidade abrange mais coisas, né? Então, o controle é uma parte. Bem, o controle estatístico, né, já está dizendo, né, ele utiliza métodos estatísticos no monitoramento e também na manutenção da qualidade, né, de produtos e de serviços. Então, não só na produção, na manufatura, mas também como na execução e na prestação de serviços. Tá? É possível utilizar das ferramentas da qualidade também. O que nós vamos ver aqui, né? Eu vi um barulhinho, será que foi o meu aqui? Vocês estão vendo? Vocês estão me vendo ainda? Meu slide. Sim. Sim, professor. Vocês ouviram um barulho estranho? Eu achei que foi. Será que foi a minha internet? Não sei. Enfim. Olha, a minha internet hoje ela não estava muito boa, então é por isso que eu estou aqui meio arisco. Se o slide deixar de aparecer, se a minha imagem também deixar de aparecer, me avisem. Por favor, se manifeste para que a gente resolva isso. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui, né? Na unidade 1 já comentei, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história, do controle da qualidade, bem superficial, tá? Não vou contar a história com detalhes. E vamos ver também alguns conceitos fundamentais, como processo, variabilidade, causas de variabilidade. Aqui já não é conceito, mas sim a gente vai identificar
Vamos falar um pouquinho de medidas de posição e medidas de dispersão, que isso aqui já entrando na estatística, mas a gente vai ver isso com mais detalhes lá nas outras aulas. Tipos de gráficos também em aulas que virão e distribuições de probabilidade, que são funções matemáticas. A gente também vai ver lá na terceira sessão dessa unidade, tá? Mas, assim, o que essa unidade como um todo vai abranger é isso que eu estou trazendo aqui. Bem, vamos começar, né? Vamos começar, então... Antes da gente apresentar alguns conceitos fundamentais, eu trago essa frase aqui para a gente começar a refletir, tá? A respeito do controle da qualidade. A importância, né, que essa ferramenta, vou dizer assim, uma disciplina traz, ela tem uma importância estratégica, né, que vai influenciar na qualidade, né, do produto, se é uma produção, é um processo de produção, né, ou na prestação de um serviço, e para a permanência, ou seja, para que um serviço ou uma indústria se mantenha viva e competitiva, essa importância na qualidade, ela tem que ser uma preocupação constante, né? Então, é por isso que as indústrias e os prestadores de serviços, eles fazem todo o seu monitoramento, né, fazem o levantamento de uma série de indicadores para avaliar se está sendo eficiente, se está com algum problema, para identificar onde está o problema, né, e como solucionar se ele existe, né? E isso tudo faz parte do pacote de controle de qualidade, né? E isso nada mais é do que também uma área estratégica, né, das empresas. Planejar e controlar, então vejam só, não só planejar, porque tudo que é planejado é melhor desenvolvido, né? Mas depois de planejar, um acompanhamento, né, também, que é o que a gente chama de controle, isso vai influenciar sempre, ou quase sempre, na melhoria, né, da qualidade, se é uma indústria da produção, né, de serviço, né, e aí, vejam só, sem esse ferramental, né, metodológico, isso se tornaria uma tarefa, como isso aqui eu retirei do livro-texto, uma tarefa muito árdua, né? Ou difícil, muito difícil de ser executada, se não fosse, se o planejamento e o controle fosse executado por outros meios que não fossem o uso de métodos estatísticos, né? Tá aí um boom, né? No mercado, né? Sobre os profissionais de ciência de dados, talvez vocês já devam ter ouvido falar. E esses profissionais, eles são, assim, claro que eles atuam em áreas estratégicas das empresas, mas eles atuam principalmente, justamente, no que eles chamam de BI, né? O Business Intelligence, ou BA, que é Business Analytics, né? Que é justamente essa área estratégica que faz uso de dados para entender como que é a dinâmica, como que pode melhorar, como que pode otimizar os serviços, produção e uma série de outros elementos que, óbvio, trarão lucro, que é o que interessa, e que também reduzem desperdícios, retrabalhos e uma série de outras coisas que prejudicam, né, os negócios. E aí, obviamente, tá? O controle de qualidade está aí dentro também, tá? Então, mais uma vez, para que a gente entenda, né, o controle estatístico da qualidade, ele não está só dentro das indústrias, né? Como muitas vezes é que a gente tende a pensar, né? Tá, só as indústrias de manufatura que tem, a manufatura é quem tem as áreas de controle de qualidade. Prestação de serviço ou qualquer outra área não tem. É um engano isso, tá?
Isso não é verdade. Falando um pouquinho da história, tá? Da história, quem construiu o quê, onde que surgiu, quem criou o quê, essas coisas assim. Eu trouxe aqui essas três fotografias que eu retirei da internet, tá? De três personagens muito importantes, tá? O Walter Schwartz, que construiu os gráficos de controles, que é basicamente o cerne da disciplina, tá? O Harold Dodge e o Harry Romig, que são os idealizadores da parte de amostragem do controle estatístico, tá? Da qualidade. Então, esses três personagens aqui são eles, tá? O Walter Schwartz, o Harold Dodge e o Harry Romig, tá? São personagens que... Isso lá nos anos 30, se eu não me engano, exatamente. Lá nos anos 1930, mais ou menos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou com um livro-texto nosso aqui aberto. Sim. E aí, ao longo do seu desenvolvimento, obviamente, muitos outros personagens surgiram. Obviamente que aqueles três primeiros que eu citei aqui, que eram norte-americanos, tá? Funcionários da empresa Bell Telephone Laboratories, né? Que compunha um grupo chamado AT&T, tá? Também americano. Certamente não foram os únicos que contribuíram para a construção dos métodos do controle da qualidade, tá? Muitos outros. É que eles foram quem encabeçaram aqueles momentos a produção de uma técnica ou de outra, né? Como eu falei lá, o Schwartz construiu os gráficos de controle, mas certamente ele não construiu sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Isso é um fato. Todos nós fazemos coisas. Pode ser que vamos supor, eu estou produzindo algo, pode ser que eu faça isso na grande parte. Mas se não tivesse alguém fazendo uma outra coisa no meu lugar, se não tivesse uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, um colega ajudando a fazer uma outra atividade, eu não teria tempo de fazer esta, por exemplo. Então, de certa forma, contribuíram, né? Então, vamos lá. Surgiram mais dois aqui, né? Então, eu até trouxe aqui as duas fotos aqui no meio, né? Estavam esses das pontas e aqui de baixo. Agora, o Deming e o Joseph Juran Ishikawa, né? Talvez você já tenha ouvido falar das ferramentas da qualidade. Tem lá o diagrama de Ishikawa, né? Surgiram aí na história, tá? Surgiram aí na história. Para contribuir na produção dos métodos de controle da qualidade. Outro marco muito importante, né? Eles surgiram mais ou menos ali também no momento da Segunda Guerra, tá? Um pouquinho antes, né? Mas aí logo em seguida ocorreu a Segunda Guerra Mundial, né? Que aí outros nomes surgiram, né? Ou aqueles que eu citei também continuaram na produção, né? Do conhecimento. E aí, inclusive, né? Lá o Dodge e o Romig, que foram os pais das técnicas de inspeção por amostragem, escreveram uma série de normas, tá? Obviamente que com a motivação militar, né? Porque na Segunda Guerra, como eu disse, muito da tecnologia se desenvolveu com maior velocidade, porque havia justamente essa motivação, né, de vencer a guerra, de ter os melhores equipamentos, os melhores métodos, os melhores cientistas, os melhores profissionais, tudo se queria ser o melhor, obviamente, né? E aí os Estados Unidos, nessa época também, começou a investir, né, nas tecnologias e na produção, desculpa, é isso mesmo, na elaboração de métodos melhores, né? Vejam só,
até a Segunda Guerra, mais ou menos, né, até mesmo durante a Segunda Guerra, para se verificar se um armamento bélico estava ok, se ele ia funcionar, muitas vezes fazia-se o que se chamava de inspeção 100%, né? Ou seja, tudo que era fabricado era testado até algum problema ocorrer, por exemplo, né? Obviamente que isso demandava mão de obra, tempo, desgaste. Os equipamentos se desgastavam antes mesmo de irem para campo, e isso reduzia a sua qualidade no seu uso, né? Ele não funcionaria mais 100%. E para superar essa situação, passou-se a investir justamente na amostragem. Então, em vez de inspecionar tudo que era produzido, extraía-se apenas uma parte daquilo que era produzido para inspecionar. E aí é o que se passou a fazer, a amostragem. Né? Em vez de inspecionar tudo, inspecionava-se apenas uma parte. E essa uma parte, ela precisava ser uma parte que representasse bem o todo. Né? Representar bem o todo, isso exige que a amostra retirada dessa produção, dessa linha de produção inteira, que ela não fosse retirada de qualquer jeito. Então, foram criados métodos para isso. Tá? Foram criados métodos para isso. Olha a hora aqui. Bem, e aí, para padronizar, construíram-se uma série de normas, né? Essa norma, que é chamada norma militar, porque foi elaborada pelos militares na Segunda Guerra, nos Estados Unidos, né? Foi elaborada nos Estados Unidos, ela tinha esse nome, tá? 1000 STD 105, tá? E no Brasil foi produzida uma norma, né, elaborada uma norma análoga, tá, que era uma norma BNT, tá, numerada de 5426. Ela é de 1985. Essa norma aqui, ó, militar, ela é mais antiga, ela é da época da Segunda Guerra, tá, um pouquinho depois. Tá, mas ela é mais antiga, mas baseada nela, aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas produziu a nossa norma, né, a norma nacional, que foi no ano de 1995 e tratava de planejamento amostral, tá, na inspeção por atributos. Tá? Já antecipo aqui, inspeção por atributos é quando a inspeção ela é feita na produção ou na prestação de serviço por alguma informação que não fosse numérica. Né? Por exemplo, uma medida é uma informação numérica, um comprimento, uma largura, um volume, tudo isso é numérico. Então, quando não se utilizavam, por exemplo, existem outros, né? Mas estou usando esses como exemplo. Outras informações desse tipo, quando não se usava esse tipo de informação, recorria-se ao que se chama de atributos. Por exemplo, o número de defeitos não é uma medida. Então, para contar o número de defeitos, recorria-se à proporção de defeituosos, né? Ou o número de defeituosos por unidade de medida, e coisas do tipo assim. Então, tudo isso aí é o que a gente chama de inspeção por atributos. Uma outra norma também elaborada pelos americanos é a 1000 STD 414. Né? Ela também era uma norma relacionada ao planejamento de amostragem, só que esta aqui é para inspeção por variáveis. Agora sim, quando eles chamam de variáveis, é que a informação usada para inspecionar a produção, né, fazer o controle do processo, é uma informação numérica ou quantitativa. E aí é o que eu já citei. Uma medida como volume, largura, comprimento, entre outras coisas. Espessura.
Tá? No Brasil também foi produzida uma norma análoga, também pela ABNT, com a NBR 5429, também do ano de 1985, tá? Que tinha por título Planos de Amostragem e Procedimento na Inspeção por Variáveis. A partir daí, pensou-se em não mais inspecionar, não controlar o produto, mas sim o processo, né? Por quê? Não mais o produto e sim o processo. E quando se vai no produto, em geral, ele já está pronto, né? Ele era inspecionado já pronto, né? E quando ele já está pronto e ele é identificado como defeituoso, o que acontece? Descarte ou um retrabalho para um conserto, né, manutenção. E isso causava uma série de implicações negativas no processo de fabricação como um todo, né? E aí foi quando os estudiosos, cientistas aí da área começaram a pensar em deixar de fazer o controle do produto e sim controlar o processo de fabricação. Porque quando se fazia isso, foi percebido que era possível antecipar, né, os problemas que poderiam ocorrer. E aí as manutenções, elas deixariam de ser corretivas e elas passariam a ser preventivas, certo? E aí surgiu um termo chamado a gestão do processo. Tá? A gestão do processo, e aí pelos estudiosos, né, que eles vão além da metodologia, da técnica, eles diziam que ela não é só uma técnica. A gestão do processo, para que ela funcione, ela tem que ser uma filosofia, né? Então, tem que virar tipo uma religião. É meio isso que eles querem dizer, né? A gestão do processo, assim, aí voltando para o lado técnico já, né, que é onde a gente vai se fixar, ela é uma revisão da sequência da interação dos processos, né, dos subprocessos, a gente pode dizer assim. O processo é como se fosse toda a fabricação, toda a produção, todo o processo, né, desde o uso dos insumos até o produto final. Isso a gente chama do processo completo, né? E tudo que está no intermédio ali a gente pode considerar como sendo subprocessos. E aí, ali tem suas entradas e suas saídas, então é essa sequência, né, que cada linha de produção tem, né, e as interações entre elas ali, né, para ter um resultado final, que é o produto, né, é o serviço finalizado também, e coisas assim. Tá? Então, quando se tem uma gestão disso tudo, está se realizando o que a gente chama de gestão do processo. Beleza, mas aí a gente precisa agora, já que a gente trouxe esse termo aqui, gestão do processo, a gente precisa entender o que é processo, tá? Então, o processo, ele é definido como uma série de atividades que podem ser reproduzidas, ou seja, eles chamam aqui de reprodutíveis, e que são interativas, né? Elas interagem entre si, essas atividades, tá? Que, em conjunto, elas vão converter uma entrada em uma saída, né? Então, é o que eu já citei aqui, o uso de uma série de insumos para ter um produto final, né? Uma geladeira, um carro, um celular ou outro produto. E aí vejam que a gente trouxe aqui também duas vezes, ó, entrada e saída, entrada e saída. Mas o que é uma entrada? Né? Uma entrada aqui para a gente, né, formalmente, vai ser aquilo que vai conduzir ou iniciar o processo, né? Então, é pegar lá as peças, os parafusos, as partes do equipamento para ir montando, né? E aí é a interação, né? A parte interativa do processo, até chegar lá no produto finalizado, que vai ser para a gente o que a gente chama de saída,
tá? Ou também de resultado, que nada mais é do que o produto que é gerado pela a realização, pela execução do processo, tá? Isso sempre motivado para atender, né, em geral, vou dizer assim, né, para atender a expectativa de um cliente. E aí esse cliente pode ser uma empresa, pode ser um governo, ou pode ser uma pessoa física, que seja. Para que a gestão do processo possa ser bem executada, faz-se necessário compreender o seu desempenho, né? Como que ele vai se executar, né? Como que ele vai desempenhar, o quanto eu posso exigir desse processo, né, para que ele performe bem. É isso, né? Mas para que eu possa exigir adequadamente, eu preciso compreendê-lo, né? Até onde ele pode ir, né? Ou quais as limitações que ele possui, tá? Porque a depender, se eu não tiver esse conhecimento, né, essa compreensão, eu posso causar uma série de me fugiu a palavra, mas uma série de coisas negativas, né, no desenvolvimento dele, né? E uma dessas, uma dessas coisas prejudiciais está relacionada com o que a gente vai ver bastante aqui, que é justamente com a variabilidade, né, interna do processo. A variabilidade interna, ela implica diretamente na conformidade do processo, né? Quando a gente fala, o processo está conforme, ou seja, ele produz todos os meus itens semelhantes. Vamos supor, sou fabricante de um aro de pneu. Ah, mas esse aro ele tem que ter um diâmetro, né? Ele tem que ter um peso, né? Uma massa. E aí, se isso for muito variável, eu vou ter alguns aros que usei mais material, ele vai ser mais pesado, ele vai ser maior, então não vai servir para a roda para a qual eu estou fabricando. Então, tem uma série de implicações. Por quê? Porque está muito variável. Se estiver muito variável, não estou com o processo em conformidade com o plano de produção, né? Então, isso é assim, eu estou falando coisas bem macros, né? A gente vai se afunilar ao longo da disciplina em pontos, nesses conceitos todos, assim, pontualmente, mas esse momento aqui, que é uma introdução, eu estou falando bem genericamente, né? Então, percebe que eu vou trazer umas coisas assim, né? Uns termos, umas frases, umas palavras bem técnicas, e aí que eu jogo elas num contexto para que vocês possam contextualizar. E aí, falar em variabilidade também é falar em incerteza, né? Porque se a gente tem um produto que está saindo muito variável, então a variabilidade do processo é grande, eu vou estar com incertezas envolvidas ali, né? Ou seja, a incerteza ela vai ser uma consequência da variabilidade existente no meu processo, né? De um determinado fenômeno. Ele pode estar em qualquer etapa do meu processo, né? E isso causando uma série de dificuldades, né? E de prejuízos e de resultados negativos, né? Para o meu processo produtivo e, inclusive, na tomada de decisões, né? Porque vejam só, se eu estou produzindo um item e eles não são padronizados, né? Eu certamente vou perder dinheiro, eu não vou conseguir vender, meu produto vai ficar estocado parado, eu estarei. Estoque também é custo, então, em vez de eu ganhar, eu estou gastando, e dentre outros prejuízos, né?
Aí aqui tem uma frase aqui só para vocês pensarem, por exemplo, tá? Vamos imaginar que o deslocamento diário da casa de vocês até o trabalho, uma série de coisas podem acontecer. Então, não tem, no que eu quero mostrar com essa frase e com essa pergunta que vem em seguida, é que qual é a certeza que se tem de que vai dar tudo certo nesse trajeto, por exemplo? Ah, eu vou de carro, o pneu tá furado, então já foi algo inesperado, né? Ah, eu vou de Uber, eu ia chamar Uber, Uber aqui não demora muito, e nesse dia, especificamente, demorou meia hora, por exemplo, e uma série de outras coisas que são incertas. Então, a gente não tem a certeza de que uma coisa simples como essa, que é um deslocamento de casa para o trabalho, muitas incertezas estão associadas aí, né? Agora, imagina num processo produtivo, né? Quantas incertezas ali para serem administradas diariamente, continuamente, porque tem que funcionar tudo direitinho, porque senão não haverá êxito, né? Uma série de coisas. É bem complexo, né? Pensar assim. Vejam só. Aqui eu trago um esquema que ele representa basicamente a gestão de um processo, tá? Que ele chama aqui a figura como modelo do sistema de controle de processo, com feedback porque já é todo o ciclo, tá? Então vejam só, tem aqui os inputs, né, as entradas, que aí envolve pessoal, envolve equipamento, material, metodologia de produção ou de prestação de serviço, medições aí que são os indicadores de desempenho, de acompanhamento, etc., dentre outros. O meio ambiente, porque a gente está sempre instalado em um contexto, em um ambiente, e isso pode influenciar negativamente ou positivamente no processo, né? E aí isso tudo entrando, a execução se inicia, né? Então o processo ou o sistema vai trabalhar, né? Então com as suas interações esperadas, né? E é justamente onde entra a metodologia estatística para acompanhar o desempenho do processo até chegar num output, né? Numa saída. E isso vai para alguém, né? Então, sempre tem um destino, né? Os nossos clientes, porque é deles que vem o lucro, né? E aí, com toda a avaliação dessa trajetória aqui, né, que é o processo como um todo, pode-se fazer o acompanhamento e, com isso, os replanejamentos, as tomadas de decisão, de decisões necessárias para uma melhoria contínua, né? Então, uma empresa saudável, ela é uma empresa que está sempre analisando os seus processos e verificando a necessidade de melhorias, né? Aquela que planeja uma vez e acha que aquilo é perfeito e vai ser para sempre desse jeito, o que vai acontecer com ela? Ela vai deixar de ser competitiva em algum momento, porque ela está inserida no mundo, né? E o mundo é dinâmico, o mundo muda. E as necessidades mudam também, né? Enfim, é uma coisa bem filosófica. Bem, mas vale lembrar que a gente não consegue controlar tudo, né? Então, num processo que a gente tenha planejado, a gente não consegue controlar tudo. Pode ser o planejamento mais perfeito do mundo. Nunca será possível fazer o controle total, tá? Ah, mas isso é deprimente, isso é desestimulador. Não, não é. Tá? Não é. Sabe por quê? Porque é justamente aí que entram a tomada de decisão, que entra a tomada de decisão. Beleza, eu não consigo controlar tudo, mas o que eu consigo controlar dentro daquilo que eu desejo controlar, porque eu sei que é o que é importante para o meu processo, tá? Então, é aí que entra a determinação. A gente tem que buscar os pontos centrais do processo produtivo, né? Tem coisa que vai dar para controlar mais, tem coisa que vai dar para controlar menos,
e tem coisa que não vai ter controle, né? Então, a gente precisa gerir tudo isso, né? E o controle estatístico da qualidade, ele justamente é uma ferramenta ou uma metodologia que ajuda justamente a fazer essa decisão, né? Essas decisões todas. Controlar o que, controlar como e qual o resultado esperado disso, né? Que é a ação sobre o processo, né? E, obviamente, a intenção da gente é sempre ter a ação mais eficaz possível, a mais econômica, gastando pouco, né? E que vai nos retornar em maiores ganhos. Então, é justamente essa tomada de decisão que se busca, né, do controle, né? Quando a gente controla as coisas, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, é nesse espírito mesmo, né? Só que eu quero controlar não, sem me desgastar muito, sem gastar muito, né, monetariamente, sem gastar muito tempo, né? E mesmo assim, para eu obter resultados, olha, os melhores possíveis. Então, tudo isso faz parte da metodologia do controle estatístico da qualidade, tá? E aí é que o que a gente vai escolher para controlar, é claro que, obviamente, isso vai variar de um processo para outro, né? O que a gente vai chamar de características-chave do processo, né? A gente quer fazer com que essas características sempre estejam ali dentro, né, ou muito próximo ou igual dos valores que foram planejados, né? Que é o que a gente chama de valores-alvo. Tá? Bem, algumas ações, elas podem ser realizadas, é claro que isso aqui é simplificar demais, mas algumas ações que podem ser tomadas em algumas áreas específicas aqui, né, estratégicas, podem ser realizadas para justamente garantir os resultados projetados, ou seja, dentro daquilo que se planejou, né? Por exemplo, dentro dos meios de medição, a calibração dos equipamentos, né, a capacidade das medições. Então, por isso que a calibração é importante, porque vai se saber, né, que os equipamentos retornam, né, informações confiáveis, né? Dentro dos métodos, alterações qualquer, seguindo passos esperados, né, ou elaborados, né, projetados. Dentro do meio ambiente, aí já tem uma coisa que foge um pouco do controle, mas vamos supor, nos ambientes climatizados, né, precisa ser mais refrigerados, porque os equipamentos aquecem demais, então, para não baixar a produtividade, ou com que eles trabalhem de forma mais eficiente, eles precisam de temperaturas menores, por exemplo, a questão das vibrações, então tem que estar bem encaixados, né, no chão, bem firmes, dentre outras coisas aqui, que também a figura está mostrando para nós. Tá? Essa figura é uma figura que eu retirei do livro texto, tá? Então vocês vão encontrar essa figura lá, vocês poderão ler depois para ter mais detalhes a respeito dela. Tá? Vejam só, eu já trago aqui, a gente vai, em algum momento aqui da nossa disciplina, a gente vai falar das ferramentas da qualidade, tá? Mas eu já estou antecipando aqui, uma delas, que é muito utilizada pelas áreas de controle de qualidade, que é o diagrama de causa e efeito, ou então o diagrama de Ishikawa. Esse diagrama ele é muito importante naquela etapa da investigação, né? Quando você está investigando um problema que surgiu, ou que possa surgir,
Então, nos momentos de brainstorming, por exemplo, né, no planejamento de alguma atividade ou de algum processo, pode-se também fazer uso dessa ferramenta justamente para se evitar problemas, né? E aí levanta-se uma série de possíveis causas que poderão levar a um determinado problema, eles chamam aqui de subcausa, também é associada, né? Tudo é a mesma coisa, que vão direcionar para algum problema que possa surgir. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo a figura? Então tem aqui, ó, as causas, né? Tá em espanhol porque eu peguei a figura da internet isso aqui, mas é só para ilustrar, tá? Aqui, ó, os trabalhadores, o meio ambiente, isso tudo vai levar para algum problema, tá? Para algum possível problema. Isso nessa etapa aqui, tá? Nessa etapa do brainstorming. Isso no brainstorming na realidade, um levantamento preventivo, né? É um levantamento preventivo. Mas se o problema já ocorreu, e aí a investigação ela vai ser corretiva, né? Então vai se buscar o que causou isso, tá? Também é possível fazer uso desse diagrama. E aí, voltando a pensar na gestão do produto, por que ela é menos eficiente que a gestão do processo? Tá? Por que ela é menos eficiente que a gestão do processo? Deixa eu só ver aqui. Vocês estão aí ainda, né? Fui ver vocês aqui. Mas, enfim, tá gravando, tá? De qualquer forma. Bem, por que a gestão do produto ela é menos eficiente que a gestão do processo? Aí eu trago aqui alguns pontos. Primeiro, porque ela é mais cara, né? Lembra que eu falei, quando se faz a gestão do produto, né, ou avalia o resultado, ele já está pronto, já está finalizado, já utilizou todos os insumos que ele precisava, utilizou a mão de obra, o tempo em que ela estava ali disponível para essa produção, dentre outras coisas. E no final, vamos, por exemplo, considerar que está defeituoso, ele não está produzido conforme o planejado. Isso é ruim, né? Teve todo o investimento, todo o empenho para não sair o que se esperava, né? E isso, assim, só isso já caracteriza uma menor eficiência em relação à gestão do processo, né? A gestão do produto é menos eficaz, então, né? Por isso, as ações sobre o processo, a gestão no processo, elas são melhores. Primeiro, porque elas são ações preventivas e não corretivas, tá? O processo, ele vai aparentar estar sob controle quando se faz a gestão sobre ele, né? Só que é uma coisa que faz-se necessária em relação à gestão do produto, tá? Então, assim, não existe almoço grátis, né? É aquela coisa que a frase clichê, né? A gestão de produto é menos eficiente que a gestão do processo, então vamos fazer a gestão de processo. Beleza, mas exige-se uma série de outros investimentos. E um deles é justamente, olha, a produção de dados. Nós vivemos numa época da humanidade em que a produção de dados ela é gigantesca, né? Não sei se ouviram falar no termo Big Data, né? Big Data é uma expressão que representa uma série de tecnologias, né, elaboradas para o tratamento dessa grande massa de dados que a gente produz diariamente, né? Vejam só que quando a gente que está com o celular, eu vou me colocar nisso também, porque eu também faço isso, toda hora eu estou ali numa rede social, toda hora eu estou ali mandando uma mensagem no aplicativo de mensagem, né? Estou olhando e-mail no celular, estou no computador também, gerando mais dados, estou no mercado comprando algo para comer,
aí passa-se lá no caixa, na hora que vai registrar a saída do produto, né? E o pagamento pela sua saída. Estou gerando dado, né? Estou dirigindo, passando na rua, tem um radar, o radar produzindo as imagens, ele está gerando dado, né? Então, em todo lugar tem essa geração de dados, né? E para que o controle de um processo possa ser feito através de ferramentas da qualidade, é preciso resgatar dados produzidos previamente a esse controle, tá? Então, assim, é como se a gente tivesse lá tá rodando a produção e todas aquelas informações associadas, elas estão sendo armazenadas. Isso aqui, em geral, os equipamentos fazem, né? O pessoal da área de gerencial também, né? Sempre está ali avaliando dados que estão armazenados, né? Nos servidores e coisas do tipo assim. E é justamente isso que a gente está chamando de dados históricos, tá? De dados históricos. São esses dados que são produzidos previamente a um determinado momento de análise do processo, né? Vamos supor, todo final de mês é feito um fechamento para verificar qual foi o desempenho da produção. Vamos pensar assim, né? Então, como que eu vou avaliar o desempenho? Com dados produzidos ao longo do mês. Aí chegou lá no fim do mês, eu vou resgatar, né, informações que são importantes para avaliar esse desempenho e vou fazer um tratamento analítico, né? Como, por exemplo, com o uso de ferramentas de controle de qualidade, tá? Bem, a intenção é obter um resultado positivo, né? Resultado positivo é ter uma sinalização de que ocorreu tudo de acordo como eu previa. Beleza. Quando isso acontece, a gente usa o termo sob controle. Tá? Então, a gente diz que o processo esteve sob controle e a gente supõe que ele ainda permanece. Mas isso precisa ser acompanhado continuamente, né? Mas estar sob controle não quer dizer que não haja variabilidade, quer dizer que todos vamos supor, os lápis, as canetas produzidas, todas elas vão ter o mesmo comprimento, vão ter o mesmo diâmetro, vão ter a mesma quantidade de tinta. Negativo, né? Porque a variabilidade sempre existe. A vida é variável. A vida é variável. Nada é igual. Então isso quer dizer que duas coisas nunca serão iguais, né? Mas assim, por isso que tem-se aquelas faixas de aceitação, né? Tipo, tudo bem não ser igual, mas que desde que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, beleza, tá dentro do previsto. Por quê? Porque é justamente o que é uma causa da variabilidade, né? Essas diferenças, a gente deseja que elas sejam as menores possíveis. E isso é possível controlar, né? Fazer com que elas atuem dentro de uma faixa de valores, tá? Controle não é ausência de variabilidade. Controle é ter toda a variabilidade no processo sendo previsível, tá? Então, a gente sabe que todas as canetas produzidas, elas estarão dentro de uma faixa de valores para o diâmetro, para a quantidade de tinta dentro lá do seu refil, né, de comprimento, eu sei que todas estarão dentro de uma faixa de valores. Isso é variabilidade previsível. Variabilidade previsível é o que dentro do controle de qualidade se conhece por causa comum. Tá? Faltam 5 minutos para o nosso intervalo. Então, vamos dar para a gente falar um pouquinho mais. Então, variabilidade previsível, a partir de agora, a gente vai conhecer por causa comum. Tá bom? Então, só um minutinho aqui. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Deixa eu ver se falta muita coisa. A gente tem bastante coisa ainda, mas vamos lá. E o que é variação? Né? É qualquer causa aleatória desconhecida.
né? Ou não totalmente conhecida, tá? Se a variação ela for afetar apenas parte do processo de forma intermitente e imprevisível, ou seja, não é causa comum mais, né? Se toda variabilidade, quando ela é previsível, ela é causa comum. Mas se ela agora passou a ser intermitente, ou seja, aconteceu e parou, aconteceu e parou, aconteceu e parou, né? Intermitente. E não estava previsto, aí ela muda. Por quê? Porque, em geral, ela traz uma influência negativa para o processo, porque sai do controle, né? E ela é conhecida como causa especial. Tá? Então, o processo deixa de estar sob controle. Então, quando o processo deixa de estar sob controle, ele pode desempenhar de qualquer maneira, sendo boa ou ruim, mas vai estar fora do meu controle. Eu não consigo prever como que ele vai desempenhar. E isso não é bom, mesmo que o resultado final seja positivo, né? Vai lá, deu uma sorte, e aí apesar de eu ter perdido o controle em uma determinada etapa, o final lá deu tudo certo, né? Beleza, mas será se isso sempre vai acontecer? Não sei, né? Bem, e aí as ferramentas de controle de qualidade, elas vêm justamente para contribuir para o controle do processo, ou seja, manter toda a variabilidade que ela nunca vai deixar de existir, controlável, né? Previsível, porque quando isso ocorre, as variabilidades ali dentro do meu processo, elas estarão controladas, né? Então, eu vou conseguir fazer previsões, né, de quanto vai produzir, de tamanho, de comprimento, de quantidade, de falhas, né? A gente é preciso prever aquelas imperfeições, vamos fabricar roupa, né? O mesmo equipamento eletrodoméstico, alguns saem com certas avarias e tal, coisas assim. E aí, dependendo do valor, né, ali do indicador que a gente conseguir levantar, o que aquele resultado vai estar dentro de uma faixa de valor previsível, esperado, então não vai trazer nenhuma surpresa, né? Bem, tudo isso, obviamente, precisa de metodologia, né, de método, né, de técnica, que é aí que entra o controle estatístico da qualidade, tá? E ele se tornou popular justamente porque ele traz todos esses ganhos, tá? Mas aqui eu listei alguns, tá? Vou descrever aqui, por exemplo, a capacitação, ela é mais barata, né, dos envolvidos no processo, capacitá-los para o uso da filosofia, né, que a gestão do processo vai trazer para os ambientes, né, as empresas. A aquisição de software também, então investir em software muitas vezes reduz custos, né, de uma série de coisas, né? A questão do acompanhamento do processo, o uso de SEC, né, que é o controle estatístico da qualidade, ele melhora a percepção de quando variações especiais, causas especiais estão começando a sinalizar ou a surgirem, né? Isso faz com que a gente tenha atitudes preventivas, né? Ou proativas, né? Para que a gente impeça, né? Ou evite a ocorrência de situações inesperadas, né, ou de perdas maiores. As capacitações dos profissionais também, ela precisará, aqui eu posso até dizer assim, que aí é um investimento, né? Aqui também, tudo é investimento aqui, mas essa aqui é um investimento, assim, essencial.
né? Que como a gente está fazendo uso de técnicas de metodologia, isso vai vai exigir, né, uma capacitação no uso de equipamentos, de conhecimentos técnicos, né, numa capacitação de programas computacionais, né, de computadores e coisas do tipo assim, e isso precisa ser periódico, tá? Isso precisa ser periódico, porque como eu já disse, o mundo é dinâmico, né? Então as tecnologias elas se atualizam numa rapidez absurda. Então a gente piscou, ficou para trás, né? Piscou, ficou para trás. E a concorrência, o mundo é competitivo, as empresas estão ali sempre disputando espaço, né? Entre elas, né? Cada uma lá no seu nicho, mas sempre disputando então investimento em capacitação, em tecnologia, para ganhar mais, para ganhar mais, para ganhar mais, para lucrar mais, né? E aí, agora para o nosso intervalo, para a gente sair, deixo aqui esse número, que é uma informação que eu retirei do nosso livro-texto. Ele diz o seguinte, que é estimado que entre 85% e 94% dos problemas que uma empresa, isso é bem geral, né, enfrenta problemas devido a causas comuns, ou seja, as variabilidades que estavam ali acontecendo nos processos, né, e elas já eram esperadas, são elas quem causaram a grande maioria dos problemas, tá? Que está aí, de 85% a 94%. Isso implica que as causas especiais, ou seja, os imprevistos, de fato, eles chegam a ocorrer dentro dessa faixa de valores de 6 a 15% das situações, tá? E aí tem a frase célebre do Demig, né, que foi um daqueles personagens que eu apresentei no início da aula, que dizia o seguinte: então, se a organização, a empresa, né, ela culpa as pessoas, ela vai estar errada pelo menos em 85% das vezes, né, porque aqui é pelo menos aqui 85%, então é daí que ele retirou esse número, tá? Então, é o processo, a maior parte do tempo que precisa ser alterado, tá bom? Vamos fazer um intervalo? E aí a gente volta às 9h10. Tudo bem? Fechou, professor. Oi? Fechou. Ah, tá bom. Tá bom. Então, eu vou parar aqui a gravação também. Então, nossa aula vai ter 2 partes, tá? Para não ficar esse tempo todo parado. Beleza. Então, a gente volta às 9h10.